Oi, pessoal. Gabriel Gaspar falando aqui. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É o primeiro web seminário que eu diretamente participo esse ano, praticamente. Eu queria dar as boas-vindas a vocês. Prazer muito grande estar aqui, trazendo mais uma vez, toda quinta-feira, o que existe de melhor no empreendedorismo contábil para você, empresário contábil que está aí na sua cidade, lutando para conseguir oferecer um serviço cada vez melhor para os seus clientes e montar uma empresa cada vez mais rentável e próspera para você e para os seus sócios. Lembrando que a gente faz isso porque 2.000 empresas quebram todos os dias no Brasil. A gente entende que os empresários precisam de ajuda e bons contadores são a solução. E hoje eu estou muito feliz de ter a companhia aqui da Paula, sócia da GMX, que vai compartilhar com vocês um pouco do que ela tem aprendido, vai compartilhar um pouco com vocês alguns insights e alguns detalhes da operação dela, especificamente falando sobre a importância de fazer um planejamento tributário adequado para os seus clientes e como isso ajuda no planejamento financeiro dos clientes, como essas coisas estão casadas, né? Então, Paulo, eu queria te dar as boas-vindas, te agradecer imensamente pela generosidade, pela predisposição aí em vir compartilhar um pouco do que vocês têm aprendido, do que vocês têm feito aí na GMX. Olá, Gabriel. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz e muito lisonjeada, principalmente agora sabendo que é o primeiro, né, do ano que você participa. Isso então, aí. Minha gratidão aí em poder compartilhar esse momento com você. Nada, obrigado a você. Tenho certeza que o que você vai compartilhar vai ser mega rico. E eu tenho certeza que vão vir diversas perguntas no YouTube aí depois, quando a gente transmitir esse conteúdo que você vai compartilhar com todo mundo aí. Então, vou tocar a bola para você. Para quem está assistindo a gente, talvez não esteja acostumado com os nossos vídeos de quinta-feira, a Paula vai compartilhar aí durante 30, 40 minutos um pouco do que eles têm feito. E depois eu vou fazer algumas perguntas. A gente vai para um momentinho de perguntas e respostas. E se você tiver alguma pergunta, quiser colocar no nosso canal do YouTube aí, fica à vontade. Aproveita para assinar o nosso canal, para ser notificado de qualquer novidade, que toda semana a gente está colocando vídeos novos aqui. Paula, obrigado mais uma vez. A bola está com você aí. Obrigada, Gabriel. Você falou sobre empresários que quebram o país, né? E a gente tem até pesquisas do Sebrae que dizem que muitos empresários não conseguem ultrapassar nem o segundo ano de vida das empresas. Queria falar um pouquinho, antes da gente entrar em tributação, sobre o brasileiro em si, né? O brasileiro é um empreendedor nato, né? E ele empreende por qualquer motivo, ou seja, por um período de crise, onde reduz a parte de seletista, né, as contratações, seja por um sonho, seja por diversos motivos, o brasileiro ele é o maior empreendedor se comparado com outros países, né? Mas, infelizmente, o Brasil ele não incentiva o brasileiro a empreender com o seu nível de burocracia, o seu nível de carga tributária, impostos, mais impostos. Oi? Complexidade gigantesca, né? Complexidade, várias legislações que às vezes se conflitam, né, infelizmente. Muitas pessoas às vezes vão pelo caminho ilícito, né, de não se formalizar, vamos dizer assim. Porém, quem precisa se formalizar, e na verdade tem que se formalizar, né, é uma obrigação legal estar formalizado, e aí isso tem algumas vantagens, porque ele consegue participar de licitações, prestar serviço para empresas, enfim. Mas o brasileiro, com todo esse sonho, com toda essa necessidade, ele abre um negócio, e eu que atuo muito diretamente na Baixada Fluminense, vejo as pessoas que sentam aqui de frente para mim na minha mesa e eu vou abrir um negócio, muitas das vezes não tem conhecimento sobre a carga tributária do país, sobre as obrigações que ela passa a contrair quando legaliza uma empresa. E aí o que eu observo, o que eu gosto logo no primeiro momento de já dizer para esse cliente, para esse empresário, o que ele vai encarar, o que tem pela frente, né? E tentar escolher ali o melhor modelo tributário para a empresa dele. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, um pouquinho aqui de como a gente atua nessa área, porque não adianta
fazer um bom fluxo financeiro, não adianta trabalhar com índices contábeis, se a empresa não fez um planejamento na parte tributária. Eu queria até compartilhar aqui uma tela com vocês. E aí eu queria mostrar como a gente pode melhorar o fluxo financeiro de uma empresa fazendo um bom planejamento tributário, né? Fazendo um estudo de um planejamento tributário. Eu falo um pouquinho aqui sobre o cenário, né? Como eu disse anteriormente, a carga tributária equivale aí a 38% do produto interno bruto, ou seja, 2/5 de tudo que se produz é direcionado para pagamento de imposto. Tem até alguns estudos que dizem que a tributação, a gente até o mês de abril, mais ou menos, trabalha só para pagar imposto, e isso muitas das vezes chega a inviabilizar mesmo alguns tipos de negócios. Só como parte conceitual, eu trago um pouquinho sobre o que é tributo, né? Acho que é interessante, depois posso disponibilizar até esse slide, falando ali sobre o Código Tributário Nacional. Mas queria falar um pouquinho aqui sobre elisão fiscal. Então, a elisão e a evasão fiscal. Quando a gente fala primeiramente em planejamento tributário, é bom a gente pensar em duas palavrinhas, elisão fiscal e evasão fiscal. E quando as pessoas vêm procurar uma assessoria nessa área tributária, e quando a gente diz assim, vamos procurar meios de pagar menos imposto, a gente está falando em elisão, que são a prática de atos lícitos com o objetivo de obter um ganho fiscal. É o que chamamos de economia fiscal lícita, já que elide o nascimento da obrigação tributária. Tem alguns casos que as pessoas trabalham com evasão fiscal, isso não é permitido, evasão fiscal são atos ilícitos. E se a gente observar bem a legislação, apesar de a gente ter uma carga tributária muito alta, nós temos muitas opções dentro da legalidade de reduzir o imposto dessa empresa. E aí a gente tem que buscar sempre uma reflexão. Qual a importância da correta escolha do regime tributário, Gabriel? O que deve ser considerado para se chegar ao modelo mais adequado? Como é feita a análise da situação para definir o melhor regime tributário da minha empresa? Por que essa opção deve ser reavaliada a cada início de ano? Isso é muito importante. Quais os principais equívocos na hora do planejamento tributário? E como evitar? Qual a diferença entre os regimes tributários permitidos no país? Quando a gente fala da importância correta da escolha do regime tributário, nós sabemos que nós temos vários tipos de atividades. Empresas que prestam serviços, empresas que industrializam, empresas que comercializam, e empresas que fazem até um mix dessas atividades. No momento que a gente vai escolher o regime tributário, isso é algo muito particular da empresa. Nem sempre o que é bom para a minha empresa vai ser bom para a empresa do meu cliente ou vai ser bom para a empresa do meu amigo. Nem sempre o próprio escritório de contabilidade tem um regime tributário que você vai copiar um modelo para um outro escritório. Isso vai depender do perfil, do faturamento, do número de clientes, enfim, uma série de coisas tem que ser observada na hora da escolha do regime tributário correto. O que deve ser considerado para se chegar ao modelo mais adequado? Considerar principalmente a atividade que a empresa vai desenvolver, se é venda, serviço ou indústria, verificar a sua previsão de receita bruta, ou se ela já exerce a atividade, qual o volume dessa receita bruta, qual a margem de custo e despesa, e principalmente saber separar o que é custo e o que é despesa. Como é feita a análise para definir o melhor regime tributário? Temos que avaliar, como eu disse anteriormente, o volume de receita bruta, quais as despesas que ela possui para deixar o seu negócio em funcionamento, porque essa opção deve ser reavaliada a cada início de ano. Aqui na GMX eu costumo fazer essa reavaliação tributária sempre no mês entre outubro e novembro, e aí eu sempre faço um cruzamento das informações onde eu avalio se uma empresa está no Simples Nacional, como seria essa empresa no presumido e no real. E aí a gente vai passando essa informação para o cliente, até para ir condicionando ele a buscar um melhor regime tributário. Existem alguns equívocos na hora do planejamento tributário que a gente tem que evitar. Um deles que eu considero é quando o contador não conhece a operação da empresa.
A gente, como contador, tem que conhecer toda a operação, então verificar se o cliente ele vende a prazo, qual o fluxo de tempo que ele tem para receber essa receita dele, quando ele emite uma nota fiscal, qual o prazo de recebimento que ele combinou com o seu cliente, qual o prazo de giro do estoque. Então, a gente tem que conhecer com detalhes como é a operação da empresa para a gente poder elaborar um bom planejamento tributário. Qual a diferença entre os regimes? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, quando eu citar cada um deles. A gente tem como permitido no Brasil o lucro real, obrigatório para empresas com faturamento superior a 70 milhões. Ele é obrigatório para empresas acima de 78 milhões, mas não quer dizer que uma empresa que fature menos não possa optar por esse regime. As alíquotas são calculadas com base no lucro, ou seja, receita menos despesa, porém despesas dedutíveis, amparadas pela legislação. É importante que a empresa seja muito organizada com suas contas. Por isso eu disse anteriormente que muitas das vezes tem que fazer um trabalho de condicionamento com o cliente, tem que ter um relacionamento com o cliente de sempre verificar se tudo que ele está comprando é com nota fiscal, se o documento fiscal é idôneo, se ele não faz confusão patrimonial, ou seja, muito comum, pelo menos aqui na Baixada Fluminense, do cliente pagar a conta pessoal na conta da empresa. Então, é todo um trabalho de assessoria, de consultoria e de condicionar ele a fazer a coisa certa, visando no futuro uma redução ali do seu imposto. A gente tem o lucro presumido, que assim como o lucro real, qualquer empresa pode se cadastrar. O faturamento anual não pode ser superior a 78 milhões, porque aí ele passa a ser obrigado a tributar pelo lucro real. Nesse caso, o imposto de renda e a contribuição social incidem sobre uma alíquota definida, com um percentual de presunção de 32, 16 ou 8%. Nesse momento, entre optar, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional, que eu vou falar mais à frente, ou lucro presumido, é importante que se conheça a margem de lucro da empresa. É muito importante, antes de fazer essa escolha, que se conheça, vou repetir, a margem de lucro da empresa. Uma pergunta relacionada a lucro real e lucro presumido. Eu tenho alguns amigos empresários que poderiam se beneficiar muito de uma migração para o lucro real, só que por conta do que você comentou, de ter as contas em dia e confiança nos lançamentos contábeis e tudo mais, acabam ficando no lucro presumido, porque eles alegam que existe um risco de fiscalização menor, eles estão inseguros com relação a qualidade das contas e da coerência das contas. Você percebe isso um pouco também do seu lado? Como que você vê isso? Sim, eu recebo muitas pessoas, né? E assim, quando eu recebo um cliente que já opera no mercado, e aí geralmente a gente aproveita o primeiro ano, os primeiros meses que ele traz o serviço para o meu escritório, eu começo a fazer uma avaliação paralela, né? Então, ele, por exemplo, chegou aqui no presumido e eu vou fazendo uma contabilização paralela no real para verificar no ano seguinte, né? Porque é uma vez ao ano, sempre no mês de janeiro, que se escolhe, né, qual o regime tributário que vai ser adotado para aquele ano calendário. E eu observo realmente que existe essa insegurança, né, de, não, mas eu vou ser multado, a Receita Federal, ela fica, vamos dizer assim, né, de olho nas minhas contas quando eu sou lucro real, principalmente porque eu estou tributando em cima do lucro, então ele quer saber se realmente aquela despesa foi uma despesa dedutível. Um recado que eu deixo, eu vi que na chamada você falou que esse vídeo vai ser assistido por muitos contadores, e o que eu quero dizer é que a gente está vivendo um momento agora de transição, né, onde muitas coisas estão sendo robotizadas e as pessoas ficam até com esse medo, esse receio de, o contador vai acabar. Na verdade, não. O que vai acontecer é que os contadores vão ter que estar tecnicamente preparados para encarar esse novo mercado, porque o simples débito e crédito, até mesmo uma apuração de imposto, o sistema faz. Eu mesma, né, vou até fazer uma propaganda aqui, uso o LiboDocs, e eu recebo as informações, recebo os documentos que já vão direto lá para o seu débito e crédito, faz conciliação com o extrato, todo esse trabalho manual, ele está sendo eliminado no meu escritório. E o que sobra agora? Sobra tempo para fazer análises técnicas, para tentar reduzir a tributação do meu cliente. O que acontece, infelizmente, espero que as pessoas não fiquem chateadas comigo quanto a isso, se quiser pode cortar, Gabriel.
é que muitos contadores, eles acabam querendo lotar o escritório de cliente e não querem desenvolver um trabalho com qualidade, né? Então, hoje, eu me vejo muito como uma pessoa que oferece um serviço de assessoria, de consultoria para o meu cliente. Como eu disse anteriormente, eu quero ir lá na empresa, eu quero conhecer a operação dele, eu quero conhecer os prazos, eu quero saber como ele emite a sua nota fiscal, como é o relacionamento dele com o cliente dele. Eu quero saber como funciona o financeiro dele, que muitas das vezes é o próprio dono da empresa que faz, não é microempresa, mas eu quero orientar ele que se ele tiver o documento fiscal correto, se ele buscar ter uma diferença, uma conta pessoal para pagar as contas dele, ter a conta da empresa onde vai circular só as contas referente a esse CNPJ, eu sempre mostro para ele as vantagens que ele vai obter no futuro. E eu vou dizer uma coisa para você, muitas pessoas reclamam, mas o cliente não quer. Se você mostrar para ele que ele vai ter uma vantagem, que ele vai ter uma economia tributária, ele se esforça e faz. E eu sou exemplo disso. Tenho clientes aqui que poderiam dar depoimentos nesse sentido, de o quanto a gente pode melhorar e fazer economia, muitas das vezes até de 20 mil mês, só escolhendo o regime tributário correto. Para você ver como assim, o imposto tem um impacto muito grande, o que é dinheiro no bolso, né? Exatamente. O camarada está pagando mais imposto, ele está deixando de botar dinheiro no bolso, um volume gigantesco. Mas eu concordo com você, eu vejo assim, muitos contadores que não têm se proposto a fazer um bom trabalho e eles acabam não tendo nem segurança de oferecer um reenquadramento tributário para o cliente, né? Porque exatamente. Ele vai acabar expondo o cliente dele a uma fiscalização que possivelmente vai ser mal sucedida porque o trabalho do contador não está em dia, né? Exatamente. Eu também me deparo muito com essas situações e por questões éticas, eu não gosto de falar sobre o colega, né? Mas tenho que dar uma solução para o meu cliente, que geralmente me procura falando, olha, já estou calejado, quero fazer a coisa certa agora. Eu costumo, Gabriel, escolher os meus clientes, né? Eu não quero mais ter um escritório lotado de empresas onde eu fico muito atarefada e não consigo oferecer o serviço ao qual ele me contratou, ao qual eu propus lá na hora de fazer o fechamento da proposta dele. Então, hoje eu prefiro ter uma cartela reduzida, mas de clientes que queiram essa parceria, que queiram buscar fazer a coisa certa. 100% seria hipócrita se eu falasse para você, nós somos humanos, né? Então, é muito difícil falar que a gente vai fazer 100%, mas a gente buscar isso junto. O cliente entender que eu sou uma parceira dele, que eu estou aqui para receber as informações e ajudar. E não só gerar uma guia de imposto uma vez por mês e entregar. Eu recebi casos, está falando de economia, de dinheiro no bolso, eu costumo brincar que se for R$10, é R$10 do empresário, eu não vou fazer ele pagar para o governo, mas é R$10, isso vai me dar um trabalho? Não, o dinheiro do empresário é do empresário, o dinheiro do governo é do governo. Eu já vi casos de, como eu falei que é muito importante essa questão do prazo de recebimento, de ter empresas no Simples Nacional, mas que às vezes faturam com 60 dias para receber. Já vi casos aqui de gente que trabalha para grandes empresas ou até mesmo órgão público, onde tem muito atraso no recebimento dos serviços ou da venda dos produtos, e essa empresa está, por exemplo, num regime de competência, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas o Simples Nacional, ele permite que você escolha uma vez ao ano se a sua empresa vai atuar como caixa ou competência. O que significa isso? Se eu estou no regime de competência, que muitos contadores consideram mais confortável, eu pago o meu imposto de acordo com a emissão da nota, independente se eu recebi por esse serviço ou produto. Independente de ter dinheiro no bolso, né? Exatamente. Eu emiti a nota, no mês seguinte eu pago o imposto. E isso, às vezes, traz problemas seríssimos de fluxo de caixa, né? Problemas seríssimos que comprometem até mesmo a vida financeira da empresa. Claro. E aí tem a questão do regime de caixa, que é o regime que emite a nota, mas o pagamento do imposto, ou seja, o fato gerador do imposto, ele vai ocorrer no momento do recebimento dessa fatura. E aí tem pessoas que falam assim, mas o cliente não, gente, é o contador, a gente vai chegar lá, vai orientar, vai assessorar, olha, eu preciso que esse dinheiro entre na conta, me forneça o extrato bancário, e quando você mostra a economia no giro financeiro que isso proporciona, né, eu nunca vi um cliente que falou assim, não vou conseguir fazer isso. Geralmente ele me pergunta, o que você quer para fazer isso?
Você quer uma planilha, você quer o meu relatório financeiro do meu sistema, enfim, a gente Dá um jeito, né? sempre consegue chegar num consenso quando você demonstra uma Boa, vamos economia. lá. Oi? Legal, faz sentido. Não é? Então, às vezes, coisas simples. Eu não estou nem falando de uma mudança de regime tributário, mas de uma escolha de caixa ou competência. Muita gente não sabe, mas é possível também no lucro presumido. Né? No lucro presumido, eu também posso fazer a escola se eu vou trabalhar com regime de caixa ou competência. Passando aqui um pouquinho do Simples Nacional, a gente tem um outro regime que é o microempreendedor individual, para quem fatura até 81 mil por ano, não possui sócios, a tributação é fixa, já incluindo contribuição para a Previdência e ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, e ISS, que é Imposto sobre Serviço. Ele dá mais algumas informaçõezinhas sobre como incide nessas parcelas de impostos dentro da arrecadação do microempreendedor individual. Como realizar o planejamento tributário? Como eu venho falando desde os primeiros slides, a primeira coisa é observar o faturamento, o volume de faturamento dessa empresa. Seja se ela está abrindo um negócio agora, geralmente ela tem uma previsão de faturamento, ou se ela já atua no mercado, qual é o faturamento, principalmente ali dos 12 últimos meses, né, da receita bruta dela. Temos que fazer uma previsão ou um levantamento das despesas operacionais, dos custos, de todas as despesas que envolvem o negócio. Qual a sua margem de lucro? Você acredita, Gabriel, que eu recebo muitas empresas aqui que não conhecem a sua margem de lucro? Imagino, pô. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa assessoria. E eu acho isso, assim, dificulta muito a vida do empresário. Qual o valor das despesas com mão de obra? Embora não pareça, a escolha do regime tributário também impacta no custo e despesa com empregados. Essas informações darão um direcionamento para um melhor enquadramento da sua empresa, e ao comparar essas informações entre os regimes tributários disponíveis, a gente consegue escolher qual o mais vantajoso. O objetivo do planejamento financeiro é projetar as receitas e as despesas da sua empresa, buscando indicar uma situação econômica dos seus negócios. Aí sim, quando eu tenho um planejamento financeiro, quando eu projeto a minha receita, quando eu avalio as minhas despesas, quando eu escolho se eu vou ser um lucro real, se eu vou ser um lucro presumido, se eu vou ser um simples nacional, regime de caixa ou competência, o segundo passo, sim, é verificar a situação econômica e financeira do meu negócio. Através disso, fica fácil a gente visualizar o quanto a gente pretende faturar, gastar, investir, lucrar, planejando melhor a forma de utilizar os nossos recursos. Importância do planejamento tributário. Aí a gente entra aqui com a questão do próprio contador, apesar que já houve algumas discussões falando que os advogados estariam habilitados a fazer esse planejamento e não os contadores, né? Mas a gente vai deixar essa discussão um pouquinho de lado. O fato é que o empresário ele tem que contar com a ajuda de profissional, observa, especializado, profissionais que estejam buscando conhecimento, lendo a legislação, observando as brechas que a legislação traz, os benefícios que a legislação traz para essa empresa. Hoje a gente tem lá a legislação federal do imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, temos a legislação estadual do ICMS, e aí a cada estado tem a sua particularidade, o seu próprio regulamento do imposto sobre circulação de mercadorias. Aí a gente vem ainda com a situação da substituição tributária. Muitas empresas compram um produto já sujeito a substituição tributária, chega no escritório de contabilidade, mesmo sendo simples nacional, infelizmente não é feito o aproveitamento desse pagamento. Já vi muitos contadores que não observam que na hora de calcular o Simples Nacional precisa marcar lá que o total dos produtos já houve o recolhimento do ICMS pela substituição tributária e acaba bitributando a empresa nesse imposto. Então, a gente tem que observar as peculiaridades para o melhor enquadramento tributário, indicar um sistema de apuração de tributos que vai proteger a empresa de contingências fiscais e perdas financeiras.
A gente falou sobre robotização, esse tema está sendo muito comentado agora, então a importância de se ter um sistema, Gabriel, não só um sistema para fazer a sua apuração financeira, a sua emissão de nota, mas principalmente um sistema que ele oferece, que ele passe uma confiança para o contribuinte, para o empresário, de que os seus produtos vão estar bem cadastrados, com seus NCM alinhados com a legislação, que os seus produtos vão estar com a classificação tributária correta. Muitas das vezes a empresa contrata um sistema e aí ela acha que o técnico, que o TI que tem que configurar o sistema dela. Não. A configuração dos produtos tem que ser feita junto com um profissional da área fiscal. Não é o TI que vai dizer qual é a classificação tributária de cada produto, se ele tem substituição tributária ou não. Enfim, acho que o meu ponto de partida sempre é verificar o sistema emissor de nota fiscal. Um erro na apuração e repasse aos entes da federação acarretará em sanções à Receita Federal. Eu costumo dizer o seguinte: se você recolheu a menos, a Receita vai te pegar porque você sonegou, e vai entender que você sonegou. Se você recolheu a maior, ela vai buscar informações também, porque ela está entendendo que você tentou fazer alguma coisa errada e acabou recolhendo a maior. Então, o fato é fazer sempre o correto. O estudo tributário auxilia o gestor a conhecer melhor o seu negócio. É o que eu costumo dizer. O empresário tem que conhecer o negócio dele, tem que conhecer os números da sua empresa, ter a sua empresa nas suas mãos e distinguir quais as regras. Eu costumo fazer uma brincadeira, não posso dizer aqui, que quando eu faço essa avaliação uma vez ao ano, e às vezes 2, 3 anos seguidos, eu falo para o meu cliente: você vai permanecer no Simples Nacional. Ele, todo ano você fala isso, ou todo ano você me pergunta, e eu pergunto, você vai querer caixa ou competência? Eu deixo o cliente escolher, claro, assessoro ele, ajudo ele nessa escolha, mas eu gosto que ele saiba, eu gosto que ele escute que ele tem 2 opções ou mais opções tributária ou de recolhimento desse imposto. E aí eu brinco que eu não quero que ele escute do cunhado dele no almoço de domingo que tem uma forma melhor de fazer alguma coisa. Eu quero que ele seja o cunhado que vai dizer para o outro que existe uma forma melhor de realizar as operações na empresa dele. Até porque essa forma melhor, geralmente, economiza um dinheiro, né? Então, eu fico imaginando aquele camarada que você descreveu aí, que podia estar pagando 20 mil reais a menos todo mês. Exatamente. Quando ele descobriu que o contador não tinha informado isso dele, ele devia ficar louco da vida, né? Ele foi um cliente, inclusive, que veio até distante, né? Ele não é aqui da Baixada, ele veio da região dos Lagos, por uma indicação, buscar uma assessoria, porque ele estava entendendo que estava pagando muito imposto, e a crise traz isso, né? A crise traz essa questão de, não, mas eu quero economizar, se eu posso economizar, se eu posso fazer a coisa certa e melhorando o fluxo financeiro da minha empresa, eu quero buscar essa informação. E a gente fez só alguns rascunhos, ele já trouxe um balancete que ele tinha em Excel, e por meio de alguns rascunhos mesmo, a gente já identificou de início que ele poderia ter uma economia significativa de 20 mil reais. Assim como já encontrei economias que a gente até brincou que pagaria o 13º dos funcionários no fim do ano, só com a escolha correta do regime de apuração, né? Então, assim, não adianta sentar... Não tem notícia melhor do que essa para o empresário, né? Diz aí. Oi? Não tem uma notícia melhor do que essa para o empresário, né? Olha, eu acho que assim, as pessoas estão muito acostumadas a sentar e reclamar, né? Rodinhas de contadores, né? Eu frequento bastante esses ambientes. O cliente. Outro dia eu fui num fórum para contador, eu tenho até isso gravado. E aí eu falei, eu comecei a falar, né? A gente está aqui, o cliente não escuta a gente, e o cliente é o pessoal quase vibrando, né? Não escuta. Aí no final eu falei assim: quem faz reunião com o seu cliente uma vez ao mês, levanta a mão. E aí eu pedi para a pessoa filmar, ninguém levantou. Tá bom, de trimestral, de 3 em 3 meses. Ninguém levantou a mão. 6 em 6 meses. Ninguém. Eu falei, desisto. Como você quer convencer o seu cliente a enviar a documentação que você precisa, a fazer o que você possa melhorar ou até economizar se você nem senta com ele para apresentar?
como pode melhorar, como vai funcionar, que tipo de documento você precisa, qual o tipo tributário que existe. Né? Então, o que eu estou falando, é muito fácil sentar e reclamar. Eu quero ver colocar a mão na massa, visitar o cliente, é oferecer opções, é conversar, é chamar ele para tomar um café, é organizar, igual eu faço aqui no meu escritório, eu organizo, às vezes, palestras em 2 turnos, e tudo que está modificando, a gente está chamando ele para deixar ele sempre orientado. Como eu brinco, vou voltar a falar, eu não quero que o cunhado dele diga nada antes de mim, eu quero que ele saiba de mim primeiro. Né? Então, se não houver, acho que a palavra é relacionamento, se você não construir um relacionamento com esse empresário, vai ser muito difícil ele fornecer a documentação e a informação que você precisa. Quando você tem esse relacionamento, quando ele compreende onde você pode chegar e o que isso vai representar de economia para ele, como eu disse, ele se esforça e manda o que você precisa. Eu mesma, quando recebo até algumas ligações do pessoal me perguntando, cara, como você conseguiu implantar o Nibudocs? Simplesmente, eu sentei lá na empresa dele e mostrei para ele que ele pode receber um balancete financeiro da empresa dele com um prazo menor, que ele pode receber informações com um prazo menor, enfim, você vai começando a mostrar as vantagens de cada operação para ele, e aí o cara acaba sendo um fechamento seu, né, uma linguagem mais chula aí. O que eu vejo, assim, muitas vezes eu vejo empresários contábeis quebrando a cabeça com esse tipo de questão, mas eles querem que o empresário, que o cliente deles faça algo e não existe nenhuma devolutiva, né? Exatamente. Manda esses documentos aí, tá bom, mas o que vai voltar para mim? Nunca voltou nada, pô, então por que eu tenho que fazer esse negócio se vai continuar sem voltar nada, né? Exatamente, com um caminho de volta, e aí o caminho de volta pode ser um monte de coisa, como você comentou, pode ser uma consultoria tributária, pode ser informação gerencial, contábil. Pô, aí você passa a ter um parceiro, né, na relação, né? Deixa de Exatamente. ser é a vantagem, né? Acho que nesse mundo de negócios é uma troca. O cara ele não quer perder tempo para bater papo com você se hoje está chovendo, se amanhã vai chover. Ele quer saber o que eu vou receber em troca, o que você tem a me oferecer. Desculpa a expressão de novo, o papo é reto. Né? O que eu vou ganhar fazendo o que você está me pedindo. A gente não tem muito tempo para falar sobre cada regime tributário, sobre essa questão dos cálculos, né? Acho que também a intenção dessa transmissão nem é essa, né? Para isso precisaria de mais tempo, mais horas, mas assim, o recado que eu quero deixar para os meus colegas contadores é: estude, se especialize, mantenha um relacionamento com o seu cliente, busque a melhor forma, mostre que nós somos os profissionais adequados para trazer essa economia tributária para ele. Eu sou assim, se existe uma opção, eu vou até o fim, vou estudar ela até o fim para verificar o quanto de economia isso vai trazer para o empresário. Paula, me explica um pouco assim, você já montou a empresa contábil com essa cabeça? Ou foi o que você descobriu ao longo do caminho? Como foi sua jornada aí, pessoal? Na verdade, a minha empresa ela tem 6 anos, vai fazer 6 anos agora em maio no mercado. Durante a minha graduação, eu estudava com muitas pessoas que já estudavam escritórios de contabilidade, e aí, infelizmente, sempre tinha aquela reclamação: eu não vejo no escritório o que eu vejo na faculdade, eu não pratico isso no meu dia a dia. E aí eu fiz o meu projeto da faculdade falando sobre o perfil do contador na Baixada Fluminense. Então, eu fui com uns questionários, né, nas empresas, principalmente do centro, algumas empresas, e eu fiz um questionário perguntando que tipo de serviço o contador oferecia e se isso agregava para eles, e coloquei uma sugestão do que eles realmente precisavam. E eu descobri que o perfil, principalmente aqui da Baixada Fluminense, é um perfil de empresário carente, como eu disse lá no início, carente de informação, tá? Então, como eu disse lá no início, o brasileiro é empreendedor, ele recebe uma indenização, ele vende um veículo, ele não conseguiu arrumar um emprego, se colocar como seletista, ele abre um negócio, né? E o negócio às vezes dá certo, na maioria das vezes dá certo. Ele entende do negócio dele, mas ele não tem uma assessoria. E aqui na Baixada Fluminense, para você buscar uma assessoria na área fiscal, costuma ser algo assim muito caro, né? Então, muitas pessoas não tinham esse recurso,
e muitos contadores não se disponibilizavam a oferecer uma consultoria assim, mais próxima do cliente. Então, a partir desse projeto, que na época até quem me auxiliou na monografia queria até que nós publicássemos isso através de uma associação comercial aqui de Belfor Roxo, né, porque eu estava em Belfor Roxo, eu fiquei com essa coisa no meu coração. Eu falei, poxa, eu queria tanto oferecer isso, eu queria oferecer um serviço diferente, eu queria oferecer um serviço onde eu possa, de verdade, ajudar, olhar para a pessoa e ver assim, a gente fez a diferença nisso aqui, a gente conseguiu modificar. E aí, Gabriel, eu abri a minha empresa em 2013, com menos de um ano, em 2014, ficou tão comentada essa coisa de, nossa, essa linguagem é diferente, ela me explicou algo que outra pessoa não me explicou, ela me pediu um documento que ninguém nunca me pediu, que saiu o prêmio de mulher empreendedora lá na nossa região. Que legal, hein? Parabéns. Eu senti que eu estava no caminho certo, assim, isso para mim foi um termômetro. Eu falei, poxa, acho que as pessoas estão entendendo a minha proposta, estão entendendo o meu propósito, que não é só simplesmente sentar aqui, lançar débito e crédito, emitir uma guia de imposto, mas fazer a diferença na vida dele. Que legal. E como que você enxerga seus potenciais clientes hoje? Você enxerga que qualquer empresa tem um perfil legal para você? Ou é aquele camarada que já se queimou ou já se deu mal na parte tributária e agora ele quer fazer um trabalho direito? Na verdade, assim, como eu disse, eu gosto de escolher. Né? Mas isso não quer dizer que eu estou escolhendo a empresa grande ou pequena, não estou escolhendo por faturamento nada, estou escolhendo por perfil. É aquele empresário que me procura ou porque já apanhou, desculpa, já pagou muitas multas e já verificou que não tem outro caminho que não seja buscar fazer a coisa da forma mais correta possível, ou que pelo menos alguém que vai abrir um negócio, mas senta aqui de frente para mim e fala, olha, eu quero fazer a coisa correta. É interessante que eu fui visitar um cliente há uns 15 dias atrás, e a minha mãe me acompanhou desde que eu iniciei, né, o processo de contabilidade, eu comecei até muito nova, então ela me acompanhava nas reuniões para poder tentar trazer uma credibilidade ali, pelo menos em relação à idade. Depois que eu começava a falar, a pessoa ia pegando confiança, até esquecia. Mas já tinha muitos anos que ela não me acompanhava numa reunião, nós tínhamos o compromisso depois, ela acabou indo na reunião. E aí, no meio da conversa, eu brinco que eu tenho que fazer a pessoa mexer na cadeira, né? Quando ela mexe na cadeira, eu falo, acho que agora eu ganhei o cliente. E aí a pessoa, ela mexeu na cadeira e falou assim, a verdade é o seguinte, a gente agora quer fazer a coisa correta. E aí minha mãe falou, como isso se repete de todos esses anos que eu acompanhei você em várias reuniões, como isso se repete, como as pessoas procuram o perfil. Quando nós estávamos lá na convenção, alguém perguntou assim, você não vai lembrar, é muita coisa, mas alguém perguntou assim, você tem medo da Contabilizei? Se tiver que cortar, eu falo. Né? Nada, pai, não corta nada aqui não. Você tem medo desses escritórios que vendem serviços pela internet a R$70, R$ 49,90? E aí eu falei assim, não, eu não tenho medo, porque eu acho que tem um perfil de contador para cada perfil de cliente. Né? Então, hoje eu sinto muito isso, eu sinto que hoje as pessoas me procuram porque elas querem um serviço diferenciado, elas querem um serviço de assessoria, elas querem entender, querem buscar o meio legal de fazer as coisas e aproveitar esses recursos em benefício fiscal, financeiro, o que seja. Então, o meu perfil é esse, meu perfil não é por porte, mas é aquela pessoa que vai ter uma parceria comigo, que vai trabalhar em parceria, que não vai me esconder, que não vai ter medo de me mandar o extrato bancário achando que eu vou aumentar o honorário dela, mas que ele manda o extrato pensando assim, a Paula vai achar alguma coisa ali que vai me ajudar. Acho que a intenção é sempre essa. Se você for parar para pensar, né, essa proposta de valor que você está oferecendo para o cliente, ela é quase imbatível, né? Porque você fala, olha só, aqui é para quem quer fazer direito e acaba sendo mais barato, né? Ou seja, fazer o direito muitas vezes envolve pagar menos imposto, né? Exatamente, e assim, eu acabo usufruindo de muitas ferramentas que vão facilitar o meu dia a dia, e com isso reduzir o meu custo operacional, e com isso eu consigo repassar esse custo para o meu cliente. Então, as pessoas, às vezes, eu já vi pessoas, uma vez a mãe de uma cliente minha queria trazer o serviço, e ela conversou com a filha dela, eu tenho muito medo de ir para a GMX, de trabalhar com a Paula, porque acho que pelo perfil dela é muito caro. E a filha dela falou assim, não, mãe, o preço dela é justo, eu vou te levar lá, você vai conversar com ela,
Mas por quê, né? Eu vou falar de novo. Porque a gente tem o Nibodocs, que faz todo o processo operacional contábil, porque a gente tem um sistema, eu tenho um sistema legal de contabilidade, eu tenho sistemas que buscam XML na nuvem, que buscam XML de venda lá no cliente, então eu não preciso ficar ligando todo dia, cliente, manda o XML de venda para calculação simples, o meu robozinho já puxou isso. Então, acho que é isso também, as pessoas têm que investir em tecnologia, têm que investir em coisas que vão reduzir o seu tempo no operacional e com isso vai sobrar tempo. Sobrar tempo nunca sobra, né? Mas você vai conseguir organizar um tempo para dar um foco maior naquilo que é importante para o empresário, que hoje, no cenário atual brasileiro, a economia de imposto é fundamental, como qualquer outra economia. Paula, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que você ajudou e iluminou muita gente aí. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela GMX. E obrigado pela parceria de sempre, obrigado por compartilhar um pouco do que vocês têm vivido e aprendido aqui com a gente e com vários outros empresários contábeis que com certeza estão se degladiando com questões que você ajudou a esclarecer aí. Obrigado de coração pelo seu tempo e pela generosidade mais uma vez aí. Eu que agradeço, muito lisonjeada pelo convite. Queria dizer que eu sou fã da Nibo, né? Eu uso quase todas as ferramentas que estão disponíveis para mim, financeiro, doc. Sou super fã do seu trabalho e eu só falo sobre aquilo que eu acredito de fato. Não é porque eu estou aqui conversando com você agora. Os meninos que me atendem sabem o quanto eu dou valor a cada ferramenta, a cada modificação, a cada coisa que vocês pensam aí para melhorar o nosso dia a dia. Obrigado, muito lisonjeada pelo convite, principalmente por poder falar para uma empresa que eu acredito muito no trabalho. Paula, muito obrigado pelas palavras carinhosas, dizendo que em breve teremos novidades de Nibo Conference, hein, Paula? Opa, adorei o do ano passado. Fica ligada aí. Possivelmente, comecinho de abril, dia 3, faremos uma live anunciando o grande conceito do Nibo Conference que vai acontecer no final desse ano, que vai ser legal demais. O que você achou do Nibo Conference ano passado? Adorei tudo, a energia do local, a energia das pessoas, as palestras muito bem escolhidas, a abertura, aquela banda, né, que é formada... Foi muito legal, né? Banda maravilhosa, tudo, perfeito. Parabéns. A gente está pensando com muito carinho a desse ano e comecinho de abril, possivelmente dia 3/4, a gente anuncia um monte de novidade. Tenho certeza que você vai gostar. Estarei lá. Paula, brigadão mais uma vez em nome de toda a equipe. Nossa equipe é mega sua fã também. O pessoal adora interagir com você, tem um carinho gigantesco. São generosos. Obrigado por tratar nosso pessoal tão bem. Nada. Disposição aí, precisar. Beijão, Paula. Obrigado. Pessoal, obrigado mais uma vez. É um prazer grande. Lembrando que a gente está aqui porque 2.000 empresas quebram todos os dias no empresários que precisam de ajuda e bons contadores são a solução. Vamos com tudo, vamos ajudar esse pessoal a ter sucesso e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.